Obrigado vocês por fazerem, botar isso na agenda de vocês. E só de você vir aqui pode considerar isso. Você já começou uma caminhada de vitória no seu casamento, não tenha dúvida disso. Aí você fala, mas eu não preciso? Sério? Eu preciso. E a gente não pode nunca deixar de cuidar, de investir. E é disso que a gente está falando. Então, quando você não consegue, você pode ver o seguinte, se estiver com muitos problemas, dificilmente você vai conseguir ir num evento de casais. Eu não quero mexer nisso, não quero falar sobre isso. Quando você fala, não, eu consegui vir, então vocês dois estão dizendo assim, a gente está conseguindo dar uma atenção especial para a gente e para repensar aquilo que Deus tem para o casamento de vocês. A gente começou com 1, a gente tem o 2, são 5 encontros nesse primeiro tempo, né? Tenho certeza que Deus tem algo especial, muito simples, difícil é de aplicar, tá? O problema é mudar o hábito na vida da gente. Uma coisa muito simples de fazer, é igual dizer assim, eu preciso gastar exatamente menos do que eu ganho, sempre. Todo mundo sabe, é muito simples, muito simples. Como é que eu aplico isso na minha vida? É outra coisa, muito complicado. Então eu estou dizendo para vocês da importância de vocês estarem aqui e da gente aplicar essas coisas que vocês estão vendo nesses dias, tá bom? Bem-vindos, Deus abençoe vocês, vamos orar com vocês nesse momento e a gente canta uma música e prepara o coração da gente e eu já volto a falar com vocês. Muito obrigado, Jesus. Quantos casais enfrentaram tantas situações e estão enfrentando nesse momento? O David e a Karina com filhinhos, as nossas netinhas que precisaram ficar, o Marcelo, a esposa, com Covid, e outros que tiveram tantas dificuldades, mas cada um que também venceu cada batalha e está aqui. Que esse tempo seja um tempo muito especial na tua presença e o Senhor ministre o nosso coração, confronte o nosso coração e nos ensine a andar dentro da vontade, do projeto de família feliz que o Senhor tem para cada um de nós, no nome de Jesus. Amém? Essa música eu quero que você cante mesmo junto com eles, né? A gente está aprendendo, eu acho demais. A letra tem que falar o seu coração e deixa que Deus fale mesmo. Amém? Abra seu coração, solte sua voz em adoração ao Senhor e declare a bondade dEle. Te amo, Deus. Cante, igreja. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Então declare, igreja. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, O que Ele é? e amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. Bem forte, cante. És fiel em todo tempo, Todo tempo. em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez. És fiel, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade
me seguirá. Para o teu nome, Jesus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Você pode levantar suas mãos? Fala isso para Ele agora. Vamos aplaudir Jesus? Amém. Pode assentar-se, gente. Eu, cantando essa música, eu tenho que dizer o seguinte, que se não fosse a fidelidade de Deus, eu não estaria casado e teria feito maior estrago na minha vida e na vida da minha família também. Por que eu estou insistindo em conversar com você essas coisas que eu trago para vocês? Porque depois de, chegando perto de 40 anos de casados, tem algumas coisas que a gente teve que aprender a fazer, né? E eu queria muito que vocês fossem livres das coisas que eu e a Rosani fizemos, dos erros que nós tivemos. Vocês não precisam fazer os mesmos, né? A gente no início deu tanta cabeçada, e eu era o mais grosseiro de todos nisso, né? Pela minha formação. E então, quantas vezes nós discutimos a nossa separação, quantas vezes nós chegamos ao ponto de dizer que não dava mais, não tinha jeito mesmo, e a gente fez todos os planos que podia para tentar terminar. Aí um dia a gente conhece um pastor, o pastor Clevenger, que era um dos professores nossos, e a matéria era casamento duradouro. E aí a gente aprendeu uma coisa, que aquilo que a gente planta no jardim do nosso casamento é aquilo que vai crescer, que vai florescer, que vai influenciar a vida da gente. Então a gente tinha que cuidar com o que estava fazendo. E casamento duradouro, uma das coisas é o seguinte: você está casado de uma vez por todas. E a frase que a Rosani usava, lembrando a gente, é ou dá certo ou dá certo o seu casamento. Então, quando a gente chega a esse ponto sobre o casamento, todas as coisas ficam mais simples. Mas se você achar que todo tempo você pode fazer o que todo mundo faz e tentar saltar fora porque as coisas não deram certo, ou que você vai ser mais feliz, ou que alguém vai ser mais feliz, porque geralmente é o que a gente pensa. É estatístico. Não precisa nem ser espiritual, é estatístico. As pessoas que se casaram mais de uma vez, duas, três, tal, por várias razões, tem boas razões e tem razões erradas. Chegaram à conclusão, essa é a fala deles: se eu soubesse, eu tinha me esforçado um pouco mais no primeiro casamento. Porque ele percebe que as coisas foram se repetindo, só mudou de endereço, mas os problemas serão sempre os mesmos. Então, quando nós aprendemos isso, nós paramos de dizer, você vai embora, ou eu vou embora. Vai ter que dar certo esse negócio. Então, aí a gente começa a buscar soluções. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, estou aqui porque nós tivemos que vencer essas coisas. Estou aqui também falando de algo para vocês, se eu puder botar no coração de vocês, e vou repetir um pouquinho como base para continuar falando o que vamos falar, eu preciso rever com vocês o que eu falei no primeiro
que é a primeira mudança importante que nós precisamos fazer. Pequena e que faz uma grande diferença na vida da gente. Eu preciso relembrar com vocês, e aí depois nós vamos para o segundo, que é andando diariamente com Jesus. Então a primeira mudança é isso, é andar diariamente com Jesus. Eu comparo isso a um alicerce. Veja só essa parte desse vídeo, enquanto eu estou falando. O alicerce é a base que tudo se apoia, olha lá. Faz parte da estrutura interna. Externo é tudo aquilo que você vai construir para cima. E tudo mais que a gente vai construir precisa ser apoiado nessa estrutura que é interna e precisa ser sólida. E quantos que a parte externa, aquilo que foi construído acima do solo, nós já vimos muitos prédios desabarem, ou construção desabarem, apesar de ser bonita, apesar de ser bem, com quartos, com paredes, com cozinha, com sala, com piso, fachada, os melhores, pode pôr próximo, você vai ver o seguinte, vai ver que aquilo desabou, porque foi construído sobre uma coisa que não é sólida. E a Bíblia fala de construir sobre areia. E assim se dá com a vida da gente. Por isso que eu estou batendo na tecla desse andar com Jesus. Você vai ver muitos casamentos de pessoas ostentando casas, carro, roupas, status e falando tantas coisas. Até a própria família, mostrando uma família linda. Você fala, meu Deus, eu queria ser assim. Não é isso que a gente vê? E de repente você ouve que tudo desmoronou. Onde está o problema? Nós tivemos uma coisa muito bonita externa, construído, né? Tá? Fizeram, pode ser até que construiu bem o que é externo, mas o interno, aquilo que vai para baixo, né? Quem mexeu com construção recentemente sabe disso, vai muito tempo lá no chão, né? E aí aquilo sim é que vai segurar todos os demais. Para mim esse alicerce para a gente como estrutura significa quem você é por dentro. Quem eu e você somos por dentro nas horas das situações difíceis, nas horas que as coisas vêm. Quem você é? O que é que você tem que você vai se agarrar em que essas coisas externas estarão firmadas para você poder, para o seu casamento, poder resistir às coisas que vêm. Por isso, a gente está ouvindo o quê? De casamentos que sofreram tanto nesse período de pandemia e que acelerou, quem estava terminando, terminou mesmo. Né? As coisas ficaram piores. De repente, o marido está trabalhando, a esposa está trabalhando agora, eles têm que ficar um com o outro em casa, trabalhando. Enquanto estão trabalhando fora, estão longe. Agora tem que ver todos os dias, filhos. Então, aí surgiram muitas situações e perceberam que o que construíram, ou como estava conversando com alguém agora há pouco, que as pessoas construíram suas vidas em cima dos filhos, em cima dos sonhos dos filhos. Quando termina que os filhos saem de casa, eles olham um para o outro e falam, quem é essa que está aqui? Quem é esse? E que chato essa vida aqui. Não. Por quê? O jeito que foi construída a sua vida foi um jeito que não tem a mão de Deus, não tem orientação de Deus, não tem a estrutura que Deus quer que você tenha no seu casamento. Eu quero que vocês leiam esse texto. Eu só estou revendo isso e eu cronometrei, então não dá mais que 5 minutos para a gente poder entrar no assunto. Mas leia comigo esse texto. Diz assim, vamos juntos? Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Eu paro aí já, a gente continua no versículo. Você tem que entender, Deus está levando o seu povo para uma terra, que é a terra, ele escolheu um povo para levar o seu nome. E ele prometeu isso a Abraão, vou fazer dele uma grande nação. E vocês vão honrar o meu nome e vão ser abençoados e vão abençoar todas as nações. Então, o projeto de Deus através dele. Então, através dessa família. E essa família cresceu tanto que quando eles estão aqui no deserto, são mais de 600 mil adultos, homens para a guerra. Ele está preparando para eles entrarem. Olha, vocês vão possuir. Mas se vocês não forem alicerçados internamente, não importa o que eu der a vocês, vocês logo vão estragar tudo. Por isso ele está dizendo aqui, vocês estão passando pelo deserto para provar, para vocês entenderem sobre obediência. O que eu estou ensinando, meus mandamentos para vocês precisam entender isso. Por isso que ele está falando, quero ver se vocês vão obedecer ou não aquilo que eu estou procurando ensinar a vocês. Então essa era a intenção. Vocês precisam aprender a me obedecer, o que eu tenho para vocês. Aí continua o versículo, ele diz assim, assim, continue comigo, vamos ler. Ele os humilhou, os deixou passar fome, que Deus, hein? Mas depois os sustentou com maná, que nem vocês,
nem seus antepassados conheciam. Ele está dizendo o seguinte: eu tirei de vocês aquele alimento que é a segurança de vocês, aquilo que é a segurança, o alimento aqui. Você imaginou você ficar num deserto? Você fala, Deus vai mandar você para um deserto, você vai ficar 40 anos nesse deserto, e você não tem nada plantado, não tem água, não tem comida, e Deus vai falar, você vai falar comigo todos os dias e eu vou levar para você. Bem, falar aqui é uma coisa, mas bota a gente lá nessa situação, o que aconteceu com eles? E Deus tira mesmo, Deus deixa faltar, Deus deixa acabar, para depois ele fala, ele sustenta com um maná, ele dá uma comida do alto para eles experimentarem. Diz que é comida do céu, tira a comida da terra e te dá um alimento do céu. E olha o que continua o versículo dizendo, era para quê? Vamos juntos? Para mostrar a vocês que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Para eles aprenderem que havia outro alimento. Quando eu falo para vocês que a primeira coisa que a gente precisa mudar na nossa rotina, não é você inserir algo. Eu estou dizendo, é um estilo de vida que eu e você vamos ter novo. E nessa alteração, sim, que nós vamos fazer, não vão incluir uma tarefa. Não, você vai mudar a sua vida e entender, isso é essencial. Deus está dizendo assim, eu trabalhei com o meu povo para ensinar que há um alimento, que ele vem do céu, e que você, se você quiser, você pode viver um milagre de Deus todos os dias. É isso que eu entendo dele aqui. Seu casamento, então, sua família, é essa terra que Deus dá para você viver a prosperidade dele. É isso que eu entendo. Deus está dizendo, essa é a sua terra. Você pode viver a minha prosperidade aqui. Agora, a decisão sua e minha, quando eu falo desse primeiro ponto, que é andar com Deus, que é a nossa leitura e meditação na palavra, que é a palavra de Deus, relacionar com Deus é desta forma, e com Jesus é dessa forma, ele diz assim, se você aprender isso, você vai viver de milagre em milagre, com esse alimento do céu. Você pode ver que a terra lá, aquela terra, e eu estou repetindo para você entender o valor disso aqui, por favor, entendam. Você fala, por que o senhor está falando isso? Porque quantos de vocês podem dizer, não me mostre? Eu sim, eu faço isso todos os dias. Eu tenho esse tempo especial, todos os dias com Deus. Se a gente não tem, então a gente precisa ouvir de novo, a gente precisa entender. Então eu estou batendo nessa tecla com você. Se você quiser viver milagres de Deus, que é viver o sobrenatural de Deus, e pode ver que ele diz assim, vocês vão possuir uma terra que vocês não fizeram nada por ela. Quantos de vocês gostam de viajar e ir para um lugar que tem tudo montado? Você vai para um hotel que chega lá, tem tudo. Né? Eu gosto até do all inclusive, que eu não preciso fazer nada, se puder. É essa a ideia. E ele está dizendo assim, meu querido, se você aprender a colocar como prioridade, como centro da sua vida, e você aprender a andar comigo diariamente, você não precisa correr atrás dessas coisas como você corre. Você vai correr normal, mas ele diz assim, elas estarão prontas para você. Então, eu estou querendo dizer para você, essas lutas que você tem no seu casamento, essas lutas na sua vida profissional, qualquer área da sua vida, nós estamos falando de casamento, ele diz assim, você pode viver um milagre todos os dias, se você aprender a se alimentar do maná. Por isso eu estou falando para você, ou Bíblia física, ou Bíblia virtual, não importa qual você usa, tenha a sua leitura diária e o seu tempo diário com Deus. E vai um conselho para o pessoal que está tentando fazer o marido e a esposa juntos. Tem muita gente que está tentando e não consegue fazer, e acaba não fazendo. Bom, deixa eu dizer, eu não faço junto com a minha esposa, eu faço separado, eu tenho meu ritmo, eu tenho meu jeito de fazer, eu tenho um horário que é melhor. Então, você não precisa fazer junto com a sua esposa, mas você precisa fazer. Algo que você pode fazer é conversar com ela depois. Se você conseguir, parabéns, ótimo, mas uma minoria consegue. O importante é que você tenha o seu tempo com Deus, e eu estou pedindo e orientando vocês, 5 minutos por dia. Comece com isso. Tem uma Bíblia lá que eu sugeri, que ganharam a Bíblia, que é a Bíblia 365, que ela ajuda você a ler a Bíblia o ano todo. No ano inteiro você lê a Bíblia. Porque ela tem lá 1 de janeiro, então, igual hoje, o dia que nós estamos hoje, 29, você tem a leitura do dia 29, que é uma parte do Velho Testamento, uma parte lá de Salmos e Provérbios e uma parte do Novo Testamento. Todos os dias você faz essa leitura. Mas se você falar, ainda eu não consigo, tá bom, então faz uma leitura da Bíblia, de sequência, não fica pulando, 5 minutos,
tira uma coisa importante daquele e medite naquele dia sobre aquilo. Comece assim. Depois eu sei que você vai querer fazer muito mais. Então, vocês fizeram um compromisso comigo no primeiro encontro. Eu pedi que vocês me escrevessem. Uma pessoa me escreveu sobre a sua experiência. De todos os casais. Depois eu vou cortar isso na gravação. Não está filmando, não está mostrando online, né? Mas essa não é uma coisa que eu quero mostrar também quando eu for passar para os demais. Mas eu quero mostrar para vocês como foi duro, porque eu não sei o que está acontecendo. Até depois eu vou apresentar o João e a Ju para vocês, que eles vão andar mais perto de vocês, né, e vai me ajudar nisso. Mas vocês precisam responder para a gente saber o que está acontecendo com vocês, para eu poder ajudar vocês nisso. Vocês realmente conseguiram? Não conseguiram? Vamos fazer parte desse movimento de verdade, fazer uma revolução no nosso casamento, na nossa vida e também na vida das pessoas. É para isso que eu estou convidando você, né? Então, essa primeira mudança e pequena que você vai fazer na sua vida é: eu vou ler a Bíblia diariamente, começando com 5 minutos, e orar. Isso é meu particular. E a esposa fazer a mesma coisa. Eu gosto que alguns casais têm dito, depois a gente senta para conversar sobre o que aprendeu. Então, aí eu tenho certeza que Deus vai fazer. Cada vez que você for na palavra, ela é inspirada por Deus. Ela é a palavra de Deus. E ela vai fazer a alteração e a transformação que precisa na sua vida. Então, eu estou revendo isso aqui porque eu queria pedir para vocês, por favor, voltem para isso. Se eu pudesse colocar isso no seu coração, eu colocaria. Tenha isso. Se você não fez, você precisa rever a sua vida e fazer essa mudança urgente, tá bom? O segundo que a gente vai ver hoje, que é uma pequena mudança para esse lar feliz e estável, é amar o seu cônjuge. Tá lá? Vamos lá? Aprender o quê? Que eu estou chamando... amar não, abençoar o meu cônjuge. Eu escrevi errado aqui, mas é abençoando o meu cônjuge. Tá bem? Você está vendo ali o que é. Já você vai entender um pouco mais. Eu quero falar de uma pesquisa. Nós vamos andar um pouquinho. Eu quero que você entenda antes de eu ajudar você a participar também dessa pequena mudança na sua vida. Você elaborar essa pequena mudança na sua vida. Deixa eu dizer. O livro que eu estou seguindo é de Squire, um nome legal, Rachel e Louis Dewart. Eles estão dizendo que na década de 80, houve uma atenção muito grande voltada para a sexualidade humana. Isso na década de 80 você vai ver. E isso diz que foi inflamado porque houve um relatório de uma pessoa chamada Hyde, que estava falando da sexualidade masculina e feminina, e também havia uma preocupação, porque nessa época com AIDS, a promiscuidade era grande demais, então havia uma preocupação nos Estados Unidos sobre isso, então eles quiseram entender. Então, uma revista dos Estados Unidos, que é Psychology Today, que deve ser Psicologia Hoje, encomendou o seu próprio estudo sobre isso, que era um estudo sobre o casamento, para saber o que estava acontecendo com a fidelidade dos casais. Bom, se há uma aceleração na sexualidade aí, está acontecendo isso. Está havendo muita promiscuidade, a AIDS crescente. O que está acontecendo em relação à fidelidade dos casais? O que houve, então? Aí a pesquisa foi chamada de Amor e Casamento, e foi realizado, muita gente conhece o Gallup Poll, é o nome, uma das empresas mais importantes dos Estados Unidos. E eles ficaram surpresos, porque eles não viram os casais se perdendo. Eles estavam percebendo que havia uma resiliência nesses casais, eles estavam lutando com isso, não estavam entregando isso tudo que estava acontecendo. E o resultado disso saiu um livro com o nome de Atração Fiel, por Andrew Greeley. Atração Fiel é o nome do livro como resultado dessa pesquisa. E ele escreve o seguinte: o aspecto mais importante do estudo, Amor e Casamento, é que estava implícito a revelação sobre casais que oram. A pesquisa não era isso. Eles não foram atrás disso. A pesquisa é o que está acontecendo com a fidelidade. E aí ele diz assim, abre aspas, se o fato de orarem juntos é poderoso correlato da felicidade conjugal, ele diz, então, o mais poderoso nós já descobrimos. Está aí a resposta, que é oração. Mas aí, com o objetivo de escrever esse livro aqui, que eu tenho, para vocês depois vou dizer, eles pediram para o chefe de um instituto de estudos da religião da Universidade de Bayonne para reavaliar as conclusões do Gallup sobre os casais que oram. Eu quero que vocês reavaliem.
Mas aí a pesquisa ia comparar então os casais que oram pouco, quero que vocês entendam o que eu vou passar para vocês, não casais que não oram, era entre casais que oram pouco e casais que oram mais, que oram muito mais. E veja como é que são, a gente vai pensar nesses assuntos que eram as perguntas desse estudo. Primeiro, felicidade. A pergunta era, casamento feliz. Veja lá, 78% que os que oram muito respondiam, meu casamento é feliz. Contra 60% dos que oravam menos. 92% que eram muito satisfeitos com a atividade sexual deles. Contra 73% dos que oravam pouco. 72% estavam muito felizes quando perguntavam sobre a vida deles em geral. Contra 59%. 91%, meu cônjuge, eles diziam, é meu melhor amigo. Falando de felicidade. Família e filhos. Esse assunto. 75% concordam com a forma como os filhos devem ser educados, os que oram muito, e os que oram menos, 64%. 54% dizia, estavam muito satisfeitos com a sua vida familiar, contra 38%. Questão financeira, o outro assunto perguntado. 69% dizem que concordam muito bem no que diz respeito à questão financeira, contra 58%. Bom, eu preciso lembrar vocês que escreveram um livro dizendo assim, até que os problemas financeiros nos separem. Porque essa é uma coisa muito difícil, né? Casais que a esposa tem uma conta, o marido tem outra conta, eles nunca se casaram nisto, e fazem orçamentos separados, pagam coisas separadas. Eu até entendo enquanto são solteiros, estão juntando, fazendo, mas casados. E aí depois na hora de gastar também, um tem um jeito de ver, outro tem outro jeito de ver, e muitos se separam ou vivem num pé de guerra por causa dessa questão. Né? Então, muito sério. E eles estavam dizendo aqui que 60, nesse caso aqui, quanto era? 70, onde que foi? 69%, né? Dizem que concordam muito com isso. Vamos para o próximo? Divergências. 83% avaliam que concordam muito bem no que diz respeito aos valores básicos. Eles não tinham problema com isso. Contra 72%. Valores básicos da família. 75% tem uma habilidade muito boa de discordar. Quem é que tem essa habilidade? Mas uma boa habilidade de discordar do cônjuge sem ameaçar o relacionamento. Você já percebeu isso? Tem muita gente que se discordar, o casamento está acabado. Ou há uma ameaça, né? E graças a Deus que aqui está dizendo que eles, por causa da sua vida de oração, eles tinham a habilidade de separar isso, de entender que uma coisa é discordar, outra coisa, o nosso casamento nunca está em jogo. Ainda em divergências, 57% diziam, meu cônjuge não tem dificuldade em ceder. Eu penso uma coisa e ninguém tira isso da minha mente. E está acabado o casamento. Não, estavam dizendo que 57% dos que oram muito contra 35%. 86% tentam melhorar o seu casamento daqueles que oram mais. Estão sempre lutando por eles. Deixa eu dizer uma coisa para vocês que é difícil demais. Um alerta para vocês, homens. Isso é estatística do pastor Israel. Normalmente a mulher tem buscado socorro. E normalmente a mulher que se preocupa mais, ela quase que arrasta o marido para que haja mudança no seu casamento. Em geral, isso é minha, desses anos todos que eu trabalho. E na grande maioria o marido acha que está tudo bem no seu casamento. E nunca está parando para ouvir o que a esposa está tentando dizer para ele que não está bem. Alguns só conseguem entender a hora que ela ouve dela assim, chega, não dá mais. Aí alguns conseguem acordar, outros nunca vão acordar, lamentavelmente. Então é muito sério isso aqui, né? De mulheres que buscam e que vão atrás e tentam melhorar o seu casamento. E eu queria dizer para você, marido, são tantos números aqui que eu vi, onde é que eu estava agora? Tentando achar. Mas, marido, você foi colocado como cabeça do lar. Se tem alguém que deveria cuidar das coisas e cuidar do casamento, do relacionamento, é você, marido, não é a esposa.
Você pode incentivar, mas era o marido que devia tomar a frente. Você pode fazer uma pesquisa. Quem é que fez a inscrição desse evento? Na maioria das vezes. Foi a mulher ou o homem? Não precisa falar para mim não, mas eu imagino que se eu pedir para levantar a mão, talvez eu descubra. Você entende? Então é muito importante que eu estou aproveitando para falar isso para você. Se a gente quer ser um líder segundo o coração de Deus, é verdade que a mulher pode ter certas habilidades que o marido não tenha. Não há problema. Mas você não pode esquecer disto. Você deve dobrar o seu joelho, pedir sabedoria de Deus. E, Senhor Jesus, me ajuda a ser o líder deste lar que o Senhor me chamou para ser. Eu preciso ser um líder como o Senhor deseja que eu seja. E a gente começa aí. Então, se você é um marido assim, tenho certeza como isso vai afetar o seu casamento, né? Mas parabéns a vocês também, esposas, que não cedem. E, por favor, também eu não estou fazendo uma avaliação de vocês, porque eu não conheço, não atendi vocês. Então, não estou dizendo, maridos, vocês aqui são desse jeito. Eu estava dizendo das minhas estatísticas. Então, se ela fizer sentido para você, então, pede misericórdia de Deus, vai ler a Bíblia, vai ler livros sobre isso, como ser um líder que Deus precisa e deseja que você seja. Tá? Vamos mais aqui nas estatísticas. Comunicação, saindo das divergências, antes que eu crie uma e vocês me joguem fora daqui. Comunicação. 53% tentam conversar juntos sem interrupção, dos que oram muito. E 42% dos que oram pouco. Respeito. 77%, meu cônjuge faz com que eu me sinta importante. 77% dos que oram muito responderam assim, contra 59%. 75%, meu cônjuge diria que eu faço se sentir importante. Legal esse índice aqui. Para 56% dos que oram pouco. E, na verdade, aqui vai também um alertazinho. Não é uma das coisas, mas eu quero aproveitar. A gente fica muito bom em conhecer o que é negativo no nosso parceiro depois de algum tempo. E a gente fica muito bom em dizer para ele. Principalmente se a gente achar que falar para ela que parecer com a mãe dela, ou ele parecer com o pai dele, que ele detesta, e a gente gosta de lembrar essas coisas, ou a gente faz lembrar de alguém. Você está a cara da sua mãe. Não deve ser uma beleza para a pessoa que sofre com isso, a cara do seu pai quando sofre. Né? Então, aqui é interessante que o papel nosso e o que Jesus faz, que a gente tem aprendido nas pregações desses dias sobre amor, é que o amor faz isso. O amor tenta extrair o melhor da outra pessoa. O amor tenta ajudar a outra pessoa a ser melhor do que ela é. Né? Então, pelo menos eu acho que é isso que nós queríamos quando a gente conheceu um ao outro. Era isso muito que eu queria para a Rosani, quando eu a conheci. Eu descobri que depois de algum tempo, não era isso que eu estava fazendo com a vida dela. Eu tive que mudar muito e muito. Né? Vamos mais um pouco? Prazer. Vamos entrar numa área que vocês não gostam muito. 69% diz assim, meu cônjuge tem prazer comigo. Pode ver que aqui é bem mais alto. E contra 39% os que oram menos. Né? Daqui a pouco eu vou contar um segredo para vocês sobre isso aqui. Né? Já vai tá aqui o segredo. Né? Só preste atenção. Ato sexual. 82% os que oram muito dizem que estão muito bem ou muito satisfeitos com a sua vida sexual. 82 para 69. 72 dizem que a quantidade e a qualidade das relações sexuais são muito boas, contra 52% dos que oram pouco. Ainda nesse assunto, 63% usam o termo êxtase para se referirem ao ato sexual. Oh, aleluia. O próximo, 72% dizem meu cônjuge é romântico. E 60 contra 52. 65, meu cônjuge é um amante de mão cheia. Uau! 65 contra 48. Ainda nesse assunto, ato sexual, 68% dizem que sentem alegria espiritual depois da relação sexual, contra 49%.
Estabilidade no casamento. 92% avaliam a confiança na estabilidade do seu casamento como sendo muito boa. Dos que oram muito. Dos que oram pouco, 76%. 93% também, dos que oram muito, concordam que se tivessem de fazer tudo de novo, eles se casariam com a mesma pessoa. Para um pouquinho, não precisa falar para mim, fala só para você. Você casaria? Não fale para mim. Nem demonstre, por favor, porque sua mulher é rápida e o marido também. Então, só pense. Nem vou olhar direito para o seu lado aí, Rosane, ainda bem. Vamos para a última coisa que eles colocam aqui, sobre a instabilidade no casamento. Interessante. 2% dos que oram muito, medo do divórcio entre as pessoas que não estão tão satisfeitas com a sua vida sexual. Então, medo de divórcio. Eles estavam dizendo que o medo que eles tinham era 2% só. Sabiam que a vida sexual, para aqueles que não estavam satisfeitos, diziam que medo de divórcio era muito pequeno, de 2%. E que os que oravam menos tinham 4% de medo. Então, estava dizendo o seguinte, que mesmo não tendo a realização que eles gostariam nessa área, isso não ameaçava o casamento deles. Não ameaçava o relacionamento deles. Então, você viu aqui o que está falando sobre esse assunto? Interessante que isso não era. Mas aí eles chamam um grupo de pessoas para um movimento chamado to pray, de orar, né? Então, 2 orando. Essa era a ideia. E aí, para esse movimento, eles convidam muita gente, como celebridades da música, do cinema, pastores e outras pessoas. Muita gente foi convidada e eles relatam aqui. Tem a história de cada um. E eles falam a mesma coisa, da transformação, inclusive, na vida sexual, por causa da oração. Ao contrário. Então, eu imagino que alguns de vocês adoraram isso, não é verdade? Puxa. Então, eu não vou me surpreender se o marido começar a chamar a mulher para orar mais, a esposa começar a chamar o marido, vamos orar mais, né? Quem sabe? Né? Porque a gente descobriu a mina de ouro para ajudar nessa área. A conclusão final é o seguinte, dessa pesquisa, que há uma diferença de entre 15% a 30% de resultado positivo pelo fato de as pessoas orarem mais. Em todas essas áreas importantes que foram pesquisadas. De 15% a 30% foi o resultado, acima sempre. E não comparou com quem não ora. Imagino qual seria a diferença, então, com as pessoas que não oram. Então, veja, eu estou tratando com vocês, eu disse, de pequenas mudanças que vão fazer uma grande diferença na vida de vocês. Então, primeiro eu falei, esses 5 minutos da gente ter de oração, que a gente separa, pessoal, que a gente vai agregar à nossa vida no sentido de transformar isso em uma coisa, meu estilo de vida agora. Eu não vou ficar sem isso mais. Vou pedir que Deus me ajude a colocar isso na minha vida, porque eu entendi a importância da minha vida se solidificar e a minha vida ser dirigida pelo alto. Então você começa com 5 minutos por dia, que eu espero que tenha começado. Senão você precisa confessar ao Senhor aqui e dizer, Senhor, me ajude e eu quero fazer. Agora, a gente está vendo sobre uma segunda mudança também, e que vai exigir apenas 5 minutos de investimento seu. Agora é o casal junto. Agora precisa ser juntos. O que é que você vai fazer? Vai orar por ele. Eu disse para vocês que vocês vão vir aqui, eu vou apresentar pequenas coisas para vocês agregarem, e vocês precisam fazer isto. Agregar na sua vida e deixar e andar para você ver a diferença que Deus vai fazer nela. 5 minutos de investimento no seu marido. Já eu vou dizer, e na sua esposa, seu parceiro, eu vou dizer para vocês os resultados que eu conheço, que eu tenho, casais têm, e pessoas que viveram isso,
que fazem parte desse movimento de oração pelo mundo. Inclusive, vocês ouviram que eu tenho citado muito o Denzel Washington. Ele é um deles, um artista que eu gosto demais, assisto muito. É um homem sério, é um dos que permanecem casados em Hollywood e que é um exemplo na sua família e faz parte desse movimento e está disseminando esse movimento por todos os lados. Então você viu a diferença de fidelidade, estabilidade, felicidade do casal, também a vida sexual muito melhor na vida de quem ora e quem ora mais. Como eu quero orientar vocês a minutos? Eu faço, né? Interessante que eu oro, eu terminar de orar, se eu que estou orando, eu já orei para a Rosani, ela vai orar por mim. E o que faz na minha vida, antes de sair de casa e ela orando por mim, você só vai saber disso na hora que você fizer. Você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Já eu digo, mas eu tenho feito isso. Minha esposa e eu fazemos. Vários casais estão ouvindo isso aqui, eles já fazem. A paciência de vocês que já sentaram comigo, que já aprenderam sobre isso, já fizeram. Vocês só estão aumentando essa equipe e ajudando os novos que virão. Mas, de 5 minutos, você vai assumir esse compromisso. Eu vou orar com você todos os dias. E até existe um conselho aqui. Pastor, mas eu viajo muito. E muitas vezes eu saio de casa e eu saí antes da minha esposa acordar. Ou eu estou fora, como eu faço? Gostei de alguém que orientou. Faz o seguinte, pega o telefone. Não importa onde você estiver. Tira um tempinho. Ore pela sua esposa pelo telefone. Ou pelo seu marido pelo telefone. Então não tem como. Não tem como você não fazer. Tá bom? Você tem que assumir esse compromisso. Não vou sair de casa sem abençoar o meu cônjuge. Eu vou chamar o João e a Juliana. Vem cá os dois. Traz o microfone. Tá lá? E você vai orar. Você vai fechar os seus olhos e vai orar. E eu queria que vocês entendessem. Eles já fazem isto. E você vai ver o que é que você faz. É só uma sugestão, você não vai repetir a oração, claro. Você sabe disso, né? Mas você vai ver o que é que nós fazemos quando nós oramos. Todos os dias um pelo outro. Tá bom? Fecha os seus olhos, nós vamos orar com eles. É assim que eles oram, eles estão fazendo uma oração nesse momento mesmo de bênção. Um para o outro. Aí, pode sentar para ficar informal. Esse aqui está sem bateria. Pelo menos parece. Pode? Mas tem um aí, né? Fecha os olhos, vamos orar com eles. Pai, eu quero te louvar nesse dia, pela vida do meu esposo, te agradecer porque o Senhor me deu ele de presente e pedir ao Senhor a sua bênção e a sua graça sobre a vida dele, para que ele seja cada dia mais parecido contigo e que ele possa refletir Jesus na nossa casa e aonde quer que ele for. Eu te louvo pelo cuidado do Senhor sobre a saúde dele, pela sua proteção, pelo seu amor por nós, Pai, e também pelo seu cuidado, o cuidado que ele tem comigo, por ser um provedor da nossa casa, por ser um homem segundo o teu coração, que me inspira e que me leva para mais perto de ti, Pai. Eu quero pedir a sua proteção cada dia mais sobre a vida dele, abençoando com saúde, com prosperidade em tudo que fizer, em nome de Jesus. Amém, Pai. Senhor, diante de Ti, eu peço ao Senhor que dê sabedoria para ela tomar as melhores decisões no seu trabalho. Que o Senhor a encha com o seu Espírito Santo, para que ela possa, assim que ela abrir a boca dela, proclamar o Evangelho do Senhor. E aí, nas atitudes com as professoras, eu te peço que ela seja a luz onde ela está. Que o Senhor dê mansidão, que o Senhor dê paz, que o Senhor traga tranquilidade, acalma o espírito dela, acalma, Deus, a ansiedade dela, que ela possa receber do Senhor uma porção gloriosa e satisfeita da sua presença, que o dia dela seja abençoado, que ela possa esperar no Senhor todas as respostas de hoje, que ela possa ser luz onde ela estiver, dê sabedoria nos negócios, que ela possa administrar bem as finanças do que ela tem feito. Então eu te peço, Deus, e te agradeço também pelo que ela tem feito na nossa casa, por ser essa estrutura fiel que o Senhor me deu. E nós somos gratos a Ti pela oportunidade de estarmos juntos na Sua presença.
Muito obrigado pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Tá com isso aí, né? O que vocês acham que acontece na vida de uma esposa que sai de casa ouvindo isso do seu marido e do marido que sai de casa ouvindo isso da sua esposa? Você já parou para pensar? Só olhando os dois? Onde você acha que vai estar a mente deles? O que você acha que vai acontecer a hora que eles estiverem enfrentando alguma dificuldade lá no trabalho e ele vai sentir só? Ela vai sentir só ou vai sentir que mais alguém está com ele ou com ela naquele momento? A hora que vier uma tentação, qual você acha que vai ser a lembrança que vem à mente? Se houver qualquer coisa preparada, mal. Estão entendendo? Eu falei que é uma coisa simples, né? Eu vou dizer aqui os resultados de quem faz isto. Mas vocês mesmos poderiam acontecer alguma coisa diferente depois que vocês passaram a orar um pelo outro no seu dia a dia? Nós não combinamos isso, eu sei, mas pegar assim, beleza, esse pastor não combinou, né? Fica à vontade, tá? Não, acho que é bem isso que o senhor está falando, né? Essa coisa até de eu saber que eu tenho ele, né, para contar, como alguém para desabafar, né? Meu suporte, o meu ajudador nesse. Então você acha que na oração quesito. acontece até isso de desabafar? Não, é essa questão de Não, eu ter a certeza sim, de que eu tenho ele, porque, né, de manhã eu sou abençoada por ele. sim. Então, eu acho que firma esse relacionamento, né, Sim, esse andar juntos. sim. Você não está só. João? A maior alegria é saber que eu posso voltar para casa com ela. É a certeza do que eu vou encontrar e de quem eu vou encontrar. Uma mulher íntegra, fiel, responsável, respeitosa. E justamente isso que o senhor falou. Por causa de como saiu. Exatamente. Por conta dos Do que você princípios. deixou a hora que você saiu de Exatamente. casa. Então é a certeza que eu tenho, que eu vou encontrar uma mulher mais agraciada ainda depois de todos os dias corridos, mas uma mulher firme no propósito que começamos durante o dia. Sim. Vocês acham que vocês ficaram mais próximos um do outro por isso? Bastante. Nós temos sonhos juntos, né, como casal, mas eu tenho os meus e ela tem os delas. Os dela. Então, assim, os meus sonhos sobre a faculdade, sobre essas dificuldades, eu compartilho com ela. E ela é meu suporte. E os sonhos dela de ministrar, de fazer as coisas para o Senhor, eu a oriento, eu tento encorajá-la, eu tento fazer com que ela voe mesmo, que ela precisa. Querem falar alguma coisa mais? Não? Não? Obrigado. Obrigado. Pode ir. Vamos aplaudi-los? Mas deixa eu dizer uma coisa antes. Eu vou pedir para vocês ficarem em pé e estender as mãos aqui, porque eu estou fazendo uma coisa com esses dois aqui. Pode vir aqui. Eu estou consagrando eles para o ministério com casais. Amém? Então, eles que vão pegar no pé de vocês. E eles que já organizaram dessa vez e vão trabalhar com as equipes que sempre se propõem a nos ajudar. Então, para acontecer isso que aconteceu aqui, né? Parece simples para nós, mas eles tiveram que trabalhar a semana toda, fazer muita coisa para a gente estar junto. Então, consagrando eles para isso, eu tenho certeza que Deus vai usá-los grandemente, né? Estou aqui fazendo as palestras, a gente vai convidar outros para fazerem também, mas eles vão sempre organizar e estar em contato com vocês. Então, estenda as mãos, vamos orar por eles. Pai, eu quero agradecer pela vida do João e da Ju, pelo compromisso que eles têm sério com o Senhor Jesus, primeiramente individualmente, e depois pelo desejo que eles têm de ser um casal que honra o seu nome e que é um modelo daquilo que o Senhor planejou. Eles são, tua palavra diz que o casamento também reflete o relacionamento que a igreja tem com Jesus, a sua noiva. Então, quando olham também para o nosso casamento, as pessoas estão aprendendo sobre a igreja e sobre Jesus e a sua noiva. E eles sabem da seriedade disto e eles querem viver cada vez mais uma vida santa e íntegra ao Senhor. Dá força para eles, livra das tentações, livra dos males, dá sabedoria, dá a unção do Senhor sobre as suas vidas, para que eles sejam cada vez mais sábios na arte de ajudar os casais e transformar as vidas de
de tantos casais que o Senhor vai colocar nas mãos deles e nesta igreja. Pai, eu os consagro em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para serem uma bênção nas suas mãos, no nome de Jesus. Amém. Pode aplaudi-los então. Deus te abençoe. Muito. Deus te abençoe. Pode sentar. Estou próximo de terminar, tá bom? O que acontece quando nós oramos? Deixa eu dizer algumas coisas. Quando oramos, nós nos aproximamos de Deus. E claro, nós passamos a entender os valores e passamos a entender a vontade de Deus. Como é que você vai conhecer o que Deus quer para a sua vida se você não fala com Ele? Em oração. E oração é diálogo. Na verdade, eu acho que a gente, na oração, deveria ir primeiro para a presença de Deus e ficar em silêncio. Nossa oração pessoal. Né? Mas quando nós oramos, é isso que nós estamos fazendo. Nós nos aproximamos de Deus. E também trazemos Deus para perto de nós. Né? Quando nós comunicamos com Ele, Ele também comunica com a gente. Ele diz, aproximem-se de mim, eu vou me aproximar de vocês. E a ideia, afaste-se de mim, e eu vou ficar distante de vocês. Não porque eu quis, foi você que se afastou de mim. Então, eu e você nos aproximamos de Deus. Quando se está com Deus, uma coisa importante é a pessoa fica honesta, desarmada. Ninguém vai fazer oração bravo com a esposa. Ó Senhor, pega essa mulher. Quem vai fazer isso? Pega esse marido. É assim que a gente fala. A gente vai para a presença de Deus e se humilha. A gente está na presença dEle. É exatamente isso. A gente não vai ficar também tentando acobertar certas coisas que a gente faria. Não, a gente vai direto, porque está falando com Deus. Então, eu incluí um terceiro aqui, ó Deus. Né? Então, a gente vai também desarmado, porque a gente quer experimentar a presença dEle e o amor dEle quer que Ele haja. Né? Quando se está com Deus, os dois vão se conhecendo assim, honestos e desarmados. Porque eu conheço um marido, eu conheço uma esposa armada e que não fala tudo o que gostaria de falar mesmo, porque eu também não deixo, né? Não é assim? Porque o outro não deixa. E toda vez que vai falar, você tem a sua observação, você tem o assunto, corta, mas na oração a gente consegue fazer isso. E a esposa começa, puxa vida, como é bom ver meu marido desse jeito, né? Falando dessa forma. É só você olhar a oração que o João e Juliana fizeram um pelo outro. Você tiraria alguma coisa dessa? Você criticaria alguma coisa que ele fez? Não, ele não podia ter orado daquele jeito para ela. Não. A oração era uma oração assim, sincera. Na verdade, por causa do hábito de orar, hábito de parar e orar diariamente, os dois clamam a Deus pelo outro. O que acontece? Vamos pegar os dois aqui. O João vai se interessar pelas coisas. Quando ela diz desabafar, tem tudo a ver mesmo. Porque agora ela começa a contar coisas para ele. E ele passa a orar por essas coisas. É essa a ideia. Um conhecendo o outro, um se aproxima mais, os dois se tornam mais íntimos. Porque agora, pode pegar, eu estava conversando com alguns, a gente está correndo. E a nossa vida se torna uma vida de trabalho. E muitas vezes em função boa da família. Para a família. E aí nós vamos esquecendo um do outro. E a gente está em função dessa máquina que engole a gente todos os dias. A oração faz a gente parar e prestar atenção no que está acontecendo com o outro, porque eu tenho que orar por ele. É um ato de amor maravilhoso que eu tenho quando eu faço isso. E é muito ruim o dia que eu não faço. Se eu esqueci, eu tenho que fazer imediatamente. É muito ruim quando a Rosane não ora por mim. Me dá força, me ajuda. E eu estou vendo, estou conhecendo. Quando ela ora, eu estou ouvindo, porque ela está sendo sincera com Deus, eu estou conseguindo entender o que ela está pensando. Como nós estamos. É também um termômetro para medir como é que nós estamos. Porque deixa eu te dizer uma coisa. Se você estiver mal, você não vai conseguir parar e orar. Você vai falar assim, hoje eu não vou orar. Pode escrever. Testem isso, façam isso, vocês vão me dizer se isso não vai acontecer. Então já é um bom sinal. Estamos orando todos os dias, está tudo bem entre nós. Estamos sempre íntimos. Também por causa do hábito de parar e orar, então os dois clamam a Deus um pelo outro, os dois param para se dedicar um ao outro, os dois param para se preocupar um com o outro também. Com oração, conhece o que está acontecendo, eu sei tudo.
né? Não tenta resolver, só ore. Então, coração, vocês carregam o fardo. Puxa, eu não estou sozinho. E não é importante saber? O outro não precisa resolver, mas saber, pode ir que eu estou orando. Nós temos um ministério de intercessão. E eu gosto das pessoas que estão o tempo todo conversando. Por quê? Alguém mandou imediatamente, alguém põe uma oração, seja gravada, seja escrita, estou em oração, pode contar comigo. Tipo, você não está sozinho nessa. É isso que nós estamos fazendo com o outro, carregando o fardo. Quando oramos, nós mostramos a nossa vulnerabilidade também. A gente está orando ali e ao mesmo tempo que ora, também a gente mostra que a gente não é perfeito, que nós temos. Se falamos de nós, nós temos nossas falhas. Porque quando a gente não está conversando com o outro, fica a ideia assim, nossa, com ele parece que é tudo certinho. Comigo parece que nunca dá certo, ou ela, vice-versa. Mas quando os dois estão orando, começa a perceber, porque eu estou sendo sincero. Então nós percebemos um ao outro. É aquilo que eu ouvi de casais, né? Pastor, eu cheguei numa reunião, né, de casais, e aí cada um tinha que abrir um pouco sobre essa situação. Eu cheguei lá muito mal, até ouvi o que as pessoas estavam dizendo. Eu falei, peguei, voltei para casa, falei, eu estou feliz. Meu problema é pequeno, não é grave, nem falei nada, nem falei nada. Essa é a ideia muitas vezes. Você está ali sofrendo com um monte de coisa, pensando, meu Deus, aí você ouve o marido, nossa, nós somos iguais. Ou a situação é mais grave, o que eu estou pensando? Deixa eu ajudá-lo, deixa eu orar com ele também, né? Aí você consegue ver que o outro também é como você. Porque senão você se sente incapaz, inadequado, e aí alguém igual você deixa você bem. O depoimento de pessoas que participam do movimento de oração do casal é o seguinte, é que a oração é a cola espiritual do casamento. Tenho que dizer para você, quer resolver o problema de conhecer mais sobre o seu marido ou sua esposa? Quer conversar um pouco mais com ele? Quer que ele preste mais atenção, ou ela, nas coisas que estão acontecendo? Crie o hábito de orar. De orar. Não use a oração, senhor, o senhor sabe que o meu marido, né? Então, não é isso que eu estou dizendo, tá bom? Não faça isso. Né? Porque tem gente que faz assim, manda mensagem pela oração, não use oração. Você está com Deus, converse com Ele. Né? Mas você vai ver que muitas coisas, a distância que você tem, vocês vão se aproximar de um jeito que a intimidade em todas as áreas vão melhorar para vocês. Qual é a primeira coisa, então, que vocês têm que fazer em 5 minutos? Que era a primeira lição lá. O que é? A gente vai ler, tirar 5 minutos para ler a palavra de Deus, certo? 5 minutos para a leitura da Bíblia. Isso é individual. 5 minutos para vocês orarem um pelo outro do jeito que eles fizeram aqui. Vocês podem fazer isso? Dá. Vocês querem fazer isso? Amém? Eu estou chamando vocês para fazer parte de um movimento que vai transformar o casamento de vocês com coisas pequenas e que vocês vão impactar a vida de muitas outras famílias, porque tem de famílias perdidas, não sabendo o que fazer, e uma coisa tão simples que você vai fazer e você vai perceber o poder de Deus agindo na vida deles de um jeito, porque já agiu na sua, você vai ver na sua. Agora, se você não acreditar, não tem jeito. Você tem que acreditar, você tem que assumir um compromisso e fazer isso dar certo. E aí, então, a coisa vai mudar na sua vida. Eu sou testemunha e muitos de vocês aqui são testemunhas já do que Deus está fazendo. Aí o João vai tratar de conversar com vocês. Ele vai ter esse canal livre com vocês, para poder, o João e a Ju, de conversar, de orar com vocês, de fazer algumas perguntas, de incentivar vocês. Né? Eles vão dedicar especialmente para isso, para saber como é que vocês estão. Mas aí eu vou precisar que vocês respondam. Né? Diga assim, não, nós estamos orando. Ou pode até dizer, não estamos conseguindo, não tem problema. Não é simples, gente. Parece assim, vou chegar em casa e orar, vai. Vai lá fazer para você ver. Aí você vai, poxa, eu esqueci hoje, não sei o quê. Então não, primeira coisa que vocês vão chegar em casa é estabeleça um horário. Os dois juntos. Qual é o horário? Todos os dias, que é o melhor. Faça. Fala, pastor, não tem jeito, eu levanto tão cedo. Liga do trabalho, então. Liga, pega um horário lá, por favor, não vai
também ter problema com empresa se você é um funcionário, né? Então pega um horário, que é a hora de café, alguma coisa, e você vai ligar e vão orar. Mas não deixem de fazer isso todos os dias. E vocês vão ver a diferença que vai fazer na vida espiritual de vocês, no trabalho de vocês e em todas as áreas, na felicidade, na fidelidade, em tudo isso. Amém? Vamos praticar isso agora? Vamos fazer isso? Só que vamos fazer o seguinte, se você estiver muito perto de alguém e preferir afastar um pouquinho, pode até mudar de lugar. Mas você vai orar pela sua esposa. Então, eu não estou colocando ninguém em situação difícil, porque eu não estou pedindo para você vir orar aqui na frente, né? É só com o seu marido e sua esposa. Você faça isso, eu não quero nunca colocar vocês em situação assim, né? Por isso que eu perguntei, minha mulher viu as duas cadeiras aqui, ela falou, você está pretendendo me chamar lá na frente? Eu falei, não, calma. Eu já digo, Deus já me deu filhos, esposas que não gostam de estar na frente, se você pedir para eles orarem na sua frente, eles morrem. Então não tem problema, não tem nada a ver com a vida espiritual deles. Tem a ver que eles não são assim, não são igual eu, né? Pode orar? Pode. É para eu orar? Pode. Não, né? Então, não é assim. Mas também eu não era assim, né? Então a gente vai aprendendo. Mas só para saber, eu não quero colocar você nessa situação. Mas queria pedir que você orasse. Você, marido, ore primeiro por sua esposa e abençoe a vida dela. Esposa, você ore e abençoe. Mas o que você vai fazer no dia a dia, a ideia é você fazer de manhã. Ele está saindo para o seu trabalho. Você pensa, quais são as coisas que ele tem que fazer no trabalho? Quais são os desafios que ele tem no trabalho? Ela vai sair para o trabalho dela, que é o que o João orou. Quais são as dificuldades? Quais as necessidades? O que ela precisa? Você pode perguntar, escuta, como está sendo o seu trabalho? Me fala, eu quero orar com você. E faça isso todos os dias. E depois nós vamos perguntar para vocês como é que vocês estão. De saúde. Tá bem?